Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, hoje nessa manhã maravilhosa, nesse sol maravilhoso que estamos aqui, num dia maravilhoso. Vou falar para vocês sobre uma pergunta que me fizeram aqui nos comentários. O que é água no pulmão? Eu vou te falar tudo sobre esse tema, então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Hoje estamos num cenário um pouco diferente do que eu tenho feito, lógico que na verdade é muito diferente, estou de férias, mas para não deixar vocês sem vídeos, como eu tenho costume de fazer pelo menos um vídeo por dia, menos aos sábados que eu não costumo programar vídeos, mas eu quero responder a pergunta aí de vocês. E falando em perguntas aí, você pode mandar nos comentários também, que essas perguntas, apesar de não responder todas, porque eu não tenho como responder todas, porque são várias, eu também faço vídeos para vocês se a pergunta for muito boa e acreditar que outras pessoas podem se beneficiar como essa. Então, água no pulmão é um termo que é um termo leigo. Nós não utilizamos isso na parte técnica médica, mas nós entendemos perfeitamente quando o paciente fala para a gente, ou então até mesmo a gente fala para o paciente para que ele entenda. Imagine que o nosso pulmão, ele tem umas estruturas bem pequenininhas chamadas alvéolos. Esses alvéolos que fazem as trocas do ar que pega o oxigênio e vai para o sangue. Então é nessas estruturas que vão oxigenar. Algumas condições que fazem inflamação ou sobrecarga nesses alvéolos podem dar exudato, ou seja, fazer com que esses alvéolos eles façam uma transsudação, ou seja, eles fazem ter água nos alvéolos, ou seja, água nos pulmões. Isso pode ser duas condições muito prevalentes, que é o problema no coração e o problema em si no pulmão. Nós temos condições do pulmão que podem fazer isso. Então já vou te falar para vocês as causas e também como a gente trata. As causas principais de como a gente tem água nos pulmões, geralmente o derrame pleural, pode ser decorrente de infecções ou inflamações. Por exemplo, uma infecção, uma tuberculose que o paciente pode ter, que é uma infecção por um bacilo, por uma bactéria, que faz com que há uma reação do pulmão, né? E principalmente das pessoas que já tiveram que já tiveram a bactéria e já tiveram contato, elas podem fazer uma reação que chama uma reação de uma tuberculose, fazendo um derrame pleural, que é essa água no pulmão. Outra condição que pode fazer, que é muito comum, são as pneumonias. Então, as pneumonias podem dar água no pulmão também. Pneumonia que fica complicada, que dá líquido, e esse líquido pode fazer até uma infecção pior, chamado empiema, ou seja, ter pus nessa região, nessa água no pulmão. Isso tem um espaço entre as pleuras, que é chamado esse espaço interpleural, esse espaço entre a pleura que fica em contato com o órgão, com o pulmão, e a pleura parietal que fica em contato com as paredes do nosso tórax. Então não quero que você entenda isso de forma técnica, mas que você entenda que pneumonias podem causar essa condição também de água no pulmão. Mas algumas pessoas podem ter o problema no coração e o problema no coração causar a água no pulmão. Isso, eu até expliquei no vídeo anterior um pouquinho sobre isso, mas vai ser bom eu explicar mais adiante para vocês porque isso acontece. O nosso coração e nosso pulmão estão interligados. Imagine que o nosso coração é o nosso motor e nosso pulmão é praticamente o nosso ele vai fazer as trocas, aí é o nosso filtro de ar para que faça as trocas e oxigene o nosso sangue. Entretanto, condições que deixam o coração sem receber muito sangue ou que o coração está cheio de sangue para jogar para o pulmão podem fazer com que haja o líquido e esse líquido extravase para dentro dos alvéolos e fazendo isso, extravasando também para as pleuras. O que acontece em casos como a gente fala de edema agudo. O edema agudo pode ser por várias causas, então é um problema no coração que vai fazer esse edema agudo. O que acontece, por exemplo, crises hipertensivas, pessoas que estão com a pressão muito elevada começam a ter falta de ar. E essa falta de ar começa a diminuir a quantidade de oxigênio no sangue, começa a exudar
esse plasma e fazer com que os alvéolos fiquem cheios de líquidos. Esses líquidos são decorrentes do exudato sanguíneo, que é uma filtração que nós temos, é uma separação, tá? Para vocês entenderem, do plasma entre o que tem de células, que tem de glóbulos vermelhos, e esse plasma, esse exudato que sai para os alvéolos, ele faz com que haja menos trocas gasosas. Aquele alvéolo ele fica praticamente inabilitado, impossibilitado de realizar as trocas gasosas. Então, essa água no pulmão é o edema agudo pulmonar, que muita gente explica para vocês como água no pulmão no consultório do médico ou até mesmo na emergência. Porque esses quadros de edema agudo pulmonar podem ser problemas no coração ou da pressão que está muito alta. Por exemplo, se o coração está muito fraco, ele vai fazer sobrar sangue para o pulmão, extravasando esse líquido e dando água no pulmão. E essa água no pulmão pode ser dos dois lados, que é o edema agudo, que pode fazer essa condição. E para tratar essa condição, temos que tratar, por exemplo, a hipertensão. Se a pressão estiver muito alta e a pessoa estiver numa crise de edema agudo, nós temos medicamentos, geralmente medicamentos na veia, para diminuir a pressão arterial. Outra condição que nós fazemos, outra medicação que nós fazemos é diuréticos, muitas das vezes para tirar essa água, esse excesso de líquidos que está fazendo esse exudato, essa quantidade aumentada de líquidos nos alvéolos. E também outras medidas que são importantes. Você colocar oxigênio no paciente, você ofertar oxigênio também melhora, faz também uma melhora aí nas trocas gasosas e principalmente na vasodilatação. Então temos outras coisas muito importantes, mas o que você tem que saber é que se o coração estiver fraco e a pressão estiver alta, ou uma ou outra coisa, ou o coração estiver fraco, ou a pressão estiver alta, pode causar esse quadro de edema agudo pulmonar. E esse quadro de edema agudo pulmonar, ele pode aparecer nas pessoas que têm cardiopatias graves, cardiopatia hipertensiva, cardiopatia isquêmica, ou seja, o problema no coração foi causado por um infarto, ou o problema no coração é por dilatação de hipertensão. Outras pessoas podem ter doença de Chagas, amiloidose cardíaca, miocardites, inflamações no coração por vírus, podem causar também esse quadro de água no pulmão. Então, resumindo o vídeo aqui em condições importantes, nós temos condições que são do coração e condições que são também do pulmão. As condições pulmonares geralmente são por infecções, são por inflamações, lembrando que doenças também inflamatórias, doenças reumatológicas, por exemplo, o lúpus. O lúpus pode ser uma causa de água no pulmão, de derrame pleural. Tá? Então é uma condição que a gente às vezes faz o diagnóstico por isso. Então não são apenas causas infecciosas no pulmão, mas causas inflamatórias, doenças que são doenças sistêmicas podem fazer isso. Por exemplo, no problema de tireoide, quando a tireoide está muito baixa, o hipotireoidismo, ele pode cursar com água no pulmão, quando a pessoa está muito edemaciada, muito anasarcada. É uma condição que pode acontecer também nesses quadros. Então, a água no pulmão deve ser investigada a causa. Por que a pessoa está tendo causa? Então, você vê que uma pergunta dessa, que a pessoa perguntou, que o nosso inscrito perguntou aqui nos comentários, é muito importante que a gente aborda várias coisas e eu tento fazer isso numa linguagem mais técnica possível para que vocês entendam. Não adianta eu ficar aqui falando termos técnicos que vocês não vão entender e o vídeo não vai ser proveitoso. O meu público aqui é um público direcionado ao público leigo, ao público que tem que entender essas condições, porque às vezes está com um parente internado, está com uma pessoa querida internada no hospital ou fazendo o tratamento das pessoas, e isso para elas entenderem um pouquinho das condições. Esses vídeos que eu faço para vocês é com esse intuito. E essas perguntas são muito importantes mesmo. Tem muitas perguntas aqui que eu faço vídeos direcionados a elas. Então, por isso que é bom vocês comentarem, porque essas ideias que eu tiro daqui dos comentários fazem com que vocês tenham vídeos e possam estar resolvendo aí, solucionando ou se informando de questões que todo mundo
tem dúvidas, né? Então isso é muito importante. Tem até uma questão que você pode se tornar membro aqui do VIP Arritmia, isso por menos de 50 centavos por dia, e eu respondo todas as perguntas dos membros dos VIPs, tá? Porque eu não consigo mais responder todas as perguntas, então o YouTube, ele proporcionou essa ferramenta para que nós podemos aí dar maior prioridade para essas pessoas. Então temos várias pessoas já membros e esse tipo de situação a gente consegue responder aí nos membros para vocês que são membros. E eu respondo também nos outros também, mas assim, eu não consigo, são muitas perguntas, graças a Deus a nossa audiência é muito boa aqui e faz com que vocês façam essas perguntas maravilhosas. Lembre-se que importante nesses casos de água no pulmão é saber a causa, porque sabendo a causa você vai tratar diretamente o problema. Por exemplo, se a água no pulmão for um problema relacionado a uma infecção no pulmão, uma pneumonia que está grave e complicada, nós podemos também tirar essa água no pulmão, fazer uma drenagem dessa água do pulmão, tá? Retirando, sabendo o que é esse líquido, qual a quantidade desse líquido e melhorando até o quadro e também direcionando o tratamento. Então veja como a gente pode fazer esse tratamento direcionado também para a causa. Na verdade, eu vou fazer o tratamento da causa, por exemplo, que é uma pneumonia, que foi um quadro de pneumonia que fez o derrame, indicando antibióticos, drenagem para que o paciente fique bem. Importante também fazer a drenagem desse empiema, se for uma coleção de pus, e também fazer um quadro de terapia associada se o paciente precisa de suporte com oxigênio, paciente que precisa de outro tipo de suporte de fisioterapia respiratória, isso é importantíssimo, dependendo de cada situação, de cada comorbidade, e qual é o grau de comorbidades ou de gravidade dessa pessoa, tá? Então o vídeo hoje eu queria falar para vocês dessa forma clara, objetiva, respondendo aí a pergunta de muitos aqui que fizeram sobre água no pulmão. Então eu já estava devendo esse vídeo para vocês, espero que gostem e já te peço o like nesse vídeo e não deixe de comentar. Pode fazer perguntas relacionadas a outros temas cardiológicos aqui nesses comentários aqui. As suas questões são muito importantes, mesmo que seja outra questão de arritmia, de marca-passo, pode fazer aqui que eu respondo para vocês. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.